Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed. As várias incertezas na possível fusão entre Azul e Gol. Azul e Gol firmaram um acordo não vinculante de uma possível fusão das duas companhias. Vamos entender um pouco desse caso, quais foram as motivações para as duas empresas tentarem entrar nesse acordo neste BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui entendendo um pouco das motivações que levaram as duas empresas a entrarem nesse acordo não vinculante de uma possível fusão. Pressão financeira é a razão principal, mas eu vou mostrar para vocês que as motivações de curto prazo, mesmo sendo financeiras, são um pouco diferentes no caso de Gol e Azul. Vamos começar aqui falando um pouco da Gol. A Gol, ela já estava mostrando para o mercado que ela estava em dificuldade de curto prazo lá em 2019, quando saiu essa notícia aqui, ó, 26 de setembro de 2019, breaking, Delta compra 20% da Latam e vai abandonar a Gol. Por que isso daqui é uma sinalização ruim para o mercado? A Delta, ela já era parceira da Gol de longa data. E como parceiro, você tem muitas informações do seu parceiro dentro dessa aliança aí que tinha entre as duas empresas. E ela decidiu entrar como sócio do principal concorrente da Gol, que é a Latam. Então a gente já começa a desconfiar que a Gol já não estava numa situação de curto prazo tão boa assim, dado que a Latam eventualmente foi escolhida da Delta nessa parceria. Beleza. E aí o que aconteceu, pessoal? Veio a pandemia. Como a gente sabe, a pandemia atacou diretamente as empresas de aviação no mundo inteiro e todas começaram a passar por dificuldades. Tanto é que saiu essa notícia aqui do dia 10 de maio de 2020. A Avianca pede concordata em Nova York. Que é importante a gente falar da Avianca, porque agora tanto o Gol quanto a Avianca fazem parte do mesmo grupo, mas a gente vai chegar lá. Beleza. O que aconteceu com a Gol? Também estava passando por muita dificuldade, e aí ela precisava de dinheiro para conseguir rodar a sua operação. No dia 23 de setembro de 2021, Gol reabre bonde e vê compra oportunística de aeronaves. O que ela fez? Foi emitindo dívida para mercado para conseguir captar dinheiro, para conseguir rodar sua operação. Obviamente ela estava falando aqui que ela ia usar esse dinheiro também para comprar avião que estava escasso naquela época, mas a gente já sabia que na verdade a Gol ela estava precisando de dinheiro para conseguir sobreviver. Basicamente era isso, né? Tanto é que no dia 11 de maio de 2022, por que a Gol e a Avianca estão juntando os trapos? O que aconteceu? As duas empresas estavam em dificuldades e aí criou-se um grupo chamado Abra, onde você contribui os ativos das duas empresas para você conseguir ganhar um pouco de escala e um pouco de fôlego, principalmente com as dívidas, com os credores que tinham das duas empresas. Interessante, né? E aí o que aconteceu? No dia 23 de outubro do ano passado, 2024, a controladora da Gol e Avianca fecha financiamento de 1,25 bilhão de dólares. Para quê? Para você conseguir ter caixa suficiente, para você conseguir ter dinheiro para rodar a operação das duas companhias do grupo, né? Só que a Gol já estava endividada até a tampa e as dívidas estavam começando a pressionar. O que aconteceu? No dia 7 de novembro de 2024, Gol fecha acordo com credores e entra em nova fase. Ganhou um pouquinho de prazo aí. A Avianca acredita em mais consolidações na região, notícia do dia 12 de dezembro de 2024. Ou seja, mesmo tendo um reperfilamento da sua dívida, aparentemente a Gol ainda estava em muita dificuldade financeira. E aí, qual que seria a solução? A mesma que foi feita com a Avianca e Gol, né? Juntar com mais uma empresa para conseguir ganhar ainda mais escala, para conseguir ter mais poder de barganha e negociação, principalmente com os fornecedores e credores, né? Vamos pegar um pouco da situação financeira da Gol ali no final do terceiro trimestre de 24, que eu vou mostrar para vocês o porquê que a situação estava delicada e ainda está. Para quem está olhando aqui na tela, eu vou pegar aqui alguns indicadores que foram divulgados no final do terceiro trimestre do ano passado, só para mostrar um pouco do processo de reestruturação que a Gol está passando, né? Então vamos lá, ó. Faturamento. O faturamento caiu 4,7% em relação aos 9 primeiros meses de 2023, chegando a 11 bilhões e 600. Só que olha que interessante, a pontualidade aumentou 5,7 pontos percentuais, passando de 81,3% para 87%. Isso daí é menos multa, menos gasto, obviamente você vai aumentando a eficiência operacional. Outro indicador interessante aqui de aumento de eficiência operacional é o nível de ocupação, ó, 81,4% passou para 82,4%.
né? Quanto mais ocupado os voos saem do aeroporto, maior a diluição de custos fixos, maior a rentabilidade de cada voo. No entanto, a quantidade de passageiros aqui caiu 4,8%, de 23%, de 23 milhões para 21,9. Tá? Houve uma queda forte aqui nos voos domésticos, né? Na parte de passageiros domésticos, 6,6%, onde eles aumentaram bastante, foram em passageiros internacionais, 36,8% aqui de aumento, né? Bom, vamos pegar aqui um pouco do P&L, só para mostrar para vocês como que a dívida pressiona o resultado líquido da companhia. Para quem está olhando aqui na tela, a gente tem aqui, ó, margem operacional caiu pra caramba, ó, foi de 15,7% para 5,9%. Os maiores ofensores aqui da eficiência operacional foram aumento de 10% no custo aqui. Dentro desses 10,7%, 20,7% foi pessoal. Tá vendo aqui, ó? Pessoal passou de 1,7 para 2,1 bilhão. Avião, combustível de avião, até caiu, que geralmente é boa parte, é uma parte representativa do custo total. Eles fizeram uma renegociação ali com os fornecedores de querosene de aviação, e aí o custo aqui de combustível caiu 12,7%. No entanto, tem mais uma linha aqui que aumentou pra caramba aqui no custo, que é material de manutenção e reparo, que é tudo dolarizado, aumentou 47,8%, chegando a 1 bilhão 212. Então, se a receita cai 0,9% e o custo aumenta 10,7%, a margem operacional aqui cai dos 15,7% para 5,9% e o lucro operacional cai 62,9%, passando de 2 bilhões 159 para 801 milhões. Mas aí vocês vão me falar, pô, então em termos operacionais a operação ainda é rentável, certo? É isso, né? No entanto, você tem que pagar o resultado financeiro. Pessoal, resultado financeiro só de juros e empréstimos aqui, ó, aumentou 35,2%. Passando de 2 bilhões 700 para 3 bilhões 700, sem contar as variações cambiais aqui, que passaram de positivos 477 para negativo 2 bilhões 912. Comeu todo o lucro operacional e ainda deu um prejuízo aqui líquido para a companhia de mais ou menos 951 milhões, contra um prejuízo líquido de 127 milhões, ou seja, a empresa está com quase 1 bilhão de prejuízo líquido só nos primeiros 9 meses de 2024, certo? Beleza, bora! Vamos dar uma olhada aqui no fluxo de caixa. Como a gente sabe, companhia aérea, e eu ensino isso nos cursos aqui da BTC, tem ciclo de conversão de caixa invertido. Geralmente os clientes compram com bastante antecedência a passagem para você viajar a posteriori. E aí isso faz uma antecipação de caixa, faz a empresa gerar caixa. O fluxo de caixa das atividades operacionais aumentou 10%, foi positivo, passando de 2 bilhões e 300 para 2 bilhões e 500, dado que aqueles resultados financeiros eles não têm efeito caixa. Então a empresa gera caixa operacional? Gera caixa como praticamente toda companhia aérea. No entanto, o problema é a quantidade de dívida. Eu estou mostrando aqui para vocês na tela o total de dívida fechado do terceiro trimestre de 24. Dívida bruta, 29,4 bilhões e era 20 bilhões 227 no terceiro quarto de 23, ou seja, um aumento de 45,7% na dívida bruta. O caixa equivalente aumentou. Beleza, né? Até porque pegou dívida e esse dinheiro, uma parte desse dinheiro ainda está no caixa da companhia. Beleza. A dívida líquida está em 27.582, um aumento de 43% em relação à dívida líquida que a empresa tinha no terceiro trimestre de 23. E a relação dívida líquida sobre EBITDA, 5,5, pessoal. Como a gente sabe, passou de 3, já começa a ficar perigoso, está em 5,5. Só que essa não é a principal razão. Essa é uma das razões aqui, né? Mas a principal razão para a Gol já tentar fazer esse acordo rapidamente é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Para quem está dando uma olhada, eu estou mostrando o balanço patrimonial fechado aqui do terceiro trimestre de 24. Ativos circulantes, 7 bilhões 046, né? Passivos circulantes, 23 bilhões e 200. Índice de liquidez corrente da companhia próximo de 0,3. 0,3, alguma coisa ali, né? Como a gente sabe, se esse índice ficar abaixo de 1, já dá problema. Está em 0,3, né? Só que a composição desse passivo circulante é o que fez a Gol ter que renegociar prazo com os credores, como eu mostrei para vocês na notícia. Olha aqui, ó, empréstimo e financiamento 9 bilhões 719. Isso daqui era o que ia vencer em até 12 meses a partir do terceiro trimestre de 24. Se a empresa ela só tem 1 bilhão e 500 de caixa, ela não ia ter dinheiro para conseguir honrar suas dívidas. Ia dar problema. Outra coisa que é importante são os arrendamentos aqui, que são os fornecedores de avião aqui da companhia.
1 bilhão 953, que já é maior do que a posição de caixa da companhia, sem contar os outros fornecedores, que é 2 bilhões 395. Ou seja, a empresa ela tinha que fazer alguma coisa ali no quarto trimestre de 24 e no primeiro trimestre de 25 para conseguir resolver esse problema. Uma das coisas ela fez foi renegociar prazo com os credores. A outra coisa, eventualmente a gente já sabe, é a possível fusão com a Azul. Tá? Então a gente entendeu um pouco do lado da Gol. Agora vamos começar a entender um pouco do lado da Azul. A Azul é muito melhor gerida em termos operacionais e financeiros do que a Gol. Isso a gente vai ver aqui nos financials da companhia. No entanto, como a gente sabe, 2020 foi um ano muito difícil para todas as companhias aéreas e, eventualmente, isso atingiu a Azul também. Tá? Tanto é que no dia 14 de abril de 2020, Breaking, controlador vendeu metade da sua posição na Azul. Então, o Neeleman, que é o fundador e é um dos sócios aqui da Azul, vendeu metade da posição que ele tinha na Azul para, eventualmente, hipóteses de mercado, ou levantar caixa para conseguir honrar alguma transação dele em outros investimentos que ele tinha, ou porque ele não acreditava mais na Azul. Beleza, né? O que aconteceu? A Azul, ela também começou a ver alternativas dentro do meio da crise, da pandemia, para conseguir sobreviver. Uma delas é começar a fazer uma parceria e, eventualmente, num futuro, se a parceria desse certo, fazer uma fusão com uma outra companhia aérea. Com quem ele começou a fazer essa parceria? Com a Latam. No dia 16 de junho de 2020, Azul e Latam agora voam juntas. Prelúdio de fusão. Então, estava sendo especulado ali no mercado naquele momento que as duas empresas poderiam combinar suas operações para tentar ganhar escala. A mesma tese que a gente sabe para conseguir ganhar mais prazo com os credores e mais poder de barganha com os fornecedores, né? Só que isso não aconteceu. E aí o que aconteceu? A Azul, ela também, em processo de reestruturação, foi tentando melhorar os seus resultados e 2022 foi muito ruim. E a expectativa para 2023, a princípio, parecia ser melhor. No dia 13 de dezembro de 2022, CEO da Azul diz que pior já passou e 2023 será melhor. Foi melhor? Mais ou menos, né? Por quê? Porque a Azul, ela também tem um nível de alavancagem muito alto. Também teve que pedir proteção, ou pelo menos quase pediu proteção para credores e fornecedores lá em 2023 e 2024. Tanto é que saiu essa notícia aqui, ó, 6 de março de 2023. A Azul faz acordo com credores e afasta a recuperação judicial. Ação dispara. Então, como a posição de balanço dela era muito mais confortável do que da Gol e de outras companhias aéreas, ele conseguiu sentar na mesa de negociação e aí conseguiu um pouco de prazo, afastou um pouco desse risco de recuperação judicial. Beleza. Mas mesmo assim, você só posterga o problema porque você ganhou mais prazo. E começa uma pressão de curto prazo para você melhorar os seus resultados operacionais, para você conseguir gerar caixa para honrar aquele novo prazo que você conseguiu com os credores. E que foi o que não aconteceu. Tanto é que no dia 29 de agosto de 2024, um ano depois, né, um ano e pouquinho depois, a ação da Azul desaba com plano para renegociar dívida e evitar recuperação judicial. Ou seja, você só vai postergando a recuperação judicial porque você não vai conseguindo resolver os seus números de curto prazo. E aí você ganha prazo, mas quando chega no prazo você também não consegue honrar, né? E aí o que aconteceu? De novo, como a posição do balanço da Azul é muito melhor do que da Gol, ele conseguiu renegociar com os principais fornecedores que a gente chama de arrendadores. No dia 3 de setembro de 2024, CEO da Azul afasta a recuperação judicial porque ele conseguiu prazo com os arrendadores, né? Vamos dar uma olhada aqui nos financials da companhia para eu mostrar para vocês que ela é melhor, né? Ela é muito melhor do que a Gol. Então, para quem está dando uma olhada aqui na tela, ó, a receita está subindo, diferentemente da Gol. 2,3%, chegando a 13 bilhões 980 nos primeiros 9 meses de 2024. A margem operacional, ela está crescendo, ó, de 14,8 para 16,2, com lucro operacional de 2 bilhões 269. Perfeito. Margem EBITDA também subindo, ó, de 27,4% para 29,5%. Ou seja, em termos de resultados financeiros, a empresa está mostrando uma melhora sensível em relação aos primeiros 9 meses de 2023. Mas o resultado financeiro também é uma desgraça, pessoal. Por quê? Vamos lá. Apesar de ter 2 bilhões 269 aqui de lucro operacional, só de resultado financeiro negativo são 3 bilhões 680 de despesas financeiras, ou seja, as dívidas, os juros das dívidas, e ainda 3 bilhões 282 aqui de variação cambial. Então, você soma esses dois aqui, dá mais de 6 bilhões e meio aqui de resultado financeiro negativo. Comeu todo o resultado operacional
e divulgou um resultado líquido aqui negativo de 4 bilhões 623. Olha que coisa, né? Bom, fluxo de caixa das atividades operacionais, como eu já expliquei, é positivo. 1 bilhão 808 contra 1 bilhão 540 dos primeiros 9 meses de 23, ou seja, um aumento de 17,4%, gerou mais caixa ali que a Gol e aumentou em patamares muito maiores do que os 10% que tinha sido esse indicador aqui da Gol, né? Bom, quando você pega a dívida, como eu falei para vocês, a dívida também pressiona, dívida bruta 27,956, 28 bilhões, muito próximo ali dos 29 bilhões da Gol. Como tem mais caixa, a dívida líquida é de 24,493, dívida líquida sobre EBITDA 4,4 vezes. É melhor que os 5 e lá vai cacetada da Gol, mas acima de 3 ainda, a Azul também não está confortável no seu nível de alavancagem, né? Mas agora, deixa eu mostrar para vocês aqui o índice de liquidez corrente e eu vou mostrar para vocês que os arrendadores, que foram os triggers ali de curto prazo para a Azul tentar fazer essa negociação, diferentemente da Gol, que foram os credores, tá? Vamos lá. Ativo circulante, 5 bilhões e 11. Beleza. Passivo circulante, 18 bilhões 521. Aqui o índice de liquidez corrente está em 0,27, que é até pior que o 0,3 ali da Gol. No entanto, pessoal, desses 18 bilhões 521, dívida de curto prazo é só 1 bilhão e meio. Olha que coisa, tá? Quando você pega arrendamento, 3 bilhões 812, que foi por isso que o CEO da Gol o CEO da Azul teve que sentar com os arrendadores lá para ganhar mais prazo. E fornecedores, pessoal, 3 bilhões e 700. Então aqui é um pouco diferente. Nos passivos circulantes da Gol, eram as dívidas que estavam pressionando muito fortemente a empresa. Aqui são os fornecedores e arrendadores, né? E agora a gente vê qual que foi a alternativa para você conseguir tentar resolver esse problema por completo, não só ganhar prazo, que é tentar fazer a fusão entre as duas companhias. Vamos entrar nessa notícia principal e vamos ler ela de perto para a gente entender um pouco do racional. Vamos lá. As ações da Azul e Gol reagiram bem à proposta de fusão das duas companhias aéreas na quinta-feira, dia 16 de janeiro. Na B3, os papéis subiram 2,7% Azul e 5,5% Gol, respectivamente, em um pregão marcado pela queda de 1,15% do Ibovespa. No início do pregão de sexta-feira, dia 17, a Azul caiu 0,88% e a Gol caiu 1,7%, estavam entregando parte desse ganho da véspera. Mas o entendimento em geral é que a união das duas companhias, hoje deficitárias e mergulhadas em numa grave crise de geração de caixa, pode criar um negócio saudável, né? Se a operação for concluída e aprovada pelos órgãos reguladores, a junção das duas companhias dá origem a um gigante com mais de 300 aeronaves, faturamento combinado de 25,3 bilhões de reais de janeiro a setembro de 2024 e 60,3% do mercado nacional, desbancando da liderança Latam, que tem 39,4%, ou seja, ela vai se tornar líder em voos domésticos, né? Mas o mapa desta aliança aponta para uma situação financeira pior no curto prazo antes de alcançar o sonhado céu de brigadeiro. Uma análise feita pela Málaga Consultoria, compartilhada com exclusividade com o Neofeed, mostra que Azul e Gol devem passar por um período de 2 a 5 anos de dificuldade financeira. Olha que coisa. Abre aspas. A fusão representava a única alternativa para que pudessem tentar sair da UTI financeira, diz Fábio Málaga, sócio fundador da consultoria que leva o seu nome. Os gestores terão de lidar com prejuízo líquido de 10 bilhões de reais, aproximadamente, e uma enorme pressão financeira de curto prazo. No momento, o valor das empresas é meramente especulativo, complementa. Ao Neofeed, o CEO da Azul, o John, disse que a ideia é uma divisão que seja 50 para cada companhia. Abre aspas. Não haverá vencedor e perdedor. Vamos fazer tudo igual, disse ele. Tudo isso será feito mediante novas capitalizações e depende também que a Gol, que tem a família Constantino como principal acionista, emerja mais forte da recuperação judicial. Nas próximas semanas, a Azul vai converter dívidas de $1 bilhão em equity, ou seja, vai tirar $1 bilhão de dívida do balanço e vai transformar em patrimônio líquido, e está captando $500 milhões no mercado, ou seja, vai tentar dar uma injeção de novo dinheiro via dívida, né? Os analistas do Santander, Lucas, Felipe e Gabriel, veem um cenário competitivo da indústria aérea brasileira, mas achamos que será um caminho longo e sinuoso até que as sinergias possam ser entregues. Acreditamos que a Newco, que é a combinação das duas empresas, sofreria algumas frentes.
como a integração de frota, dado o uso de diferentes aeronaves pelas empresas em fusão, o que implicaria em falta de sinergia quando se trata de treinamento de pilotos, mecânicos de aeronaves, centros de manutenção, entre outros, fecha aspas, escrevem eles. Então, pelo fato das duas empresas trabalharem com aviões bem diferentes, você restringe a captura de sinergias na combinação das duas companhias, né? Interessante. O que pesa a favor de uma luz no fim do túnel é a disposição do governo federal em querer que a nova empresa fique em pé. Recentemente, a União fechou um acordo com as duas companhias para reduzir em 4,8 bilhões de reais o volume de dívidas com a Receita Federal. Ao contrário do setor bancário, que tem um fundo garantidor caso um banco quebre, no caso de aviação não há uma alternativa semelhante. Por isso, o cenário é tão preocupante. Sem a aliança proposta por Azul e Gol, não seria difícil que o Brasil passasse por um novo episódio de insolvência, como aconteceu com a Transbrasil em 2002 e com a Varig em 2010. Abre aspas. A realidade é que, se hoje elas pararem de voar, o Brasil fica desconectado, porque elas têm uma capilaridade muito grande, diz o Málaga. E a Latam não conseguiria absorver essa demanda de atender as cidades do Brasil, seria um problema muito sério, fecha aspas. Então é interessante a gente dar uma analisada aqui como que as empresas aéreas, as companhias aéreas, vêm tentando sobreviver desde a pandemia, tentando emitir mais dívidas e ganhar cada vez mais prazo com os seus fornecedores. Só que isso, como eu mostrei para vocês, se não houver uma solução de curto prazo em termos operacionais, você só posterga ali o problema que é a quebra das companhias como um todo, né? Agora tem esse acordo de uma intenção de fusão entre as duas empresas e tem o governo federal ali a favor, tentando fazer as duas empresas sobreviverem. Vamos ver o que vai acontecer, mas é bem interessante a gente analisar um pouco das alternativas que empresas em dificuldades começam a tentar acessar para conseguir sobreviver no curto prazo, né? Mas eu acho que isso daí ainda tem bastante história para acontecer. Primeiro tem que ser aprovado a fusão das duas companhias e depois todo o plano de integração, ganho de sinergias para você conseguir exercer o seu poder de barganha ali, tanto com os credores e eventualmente com os fornecedores. Vamos ver aqui, vamos acompanhando esse caso aqui nesse BTC News, surgindo novas notícias no mercado, eu trago aqui para vocês, tá bom? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.